vai procurar o que o yoga nos diz, né? É encontrar essa consciência. E no início, encontrar essa consciência no exercício de yoga, de meditação, nada mais é do que liberar um pouco essa mente cognitiva. Então, a gente vai liberar um pouco essa mente que pensa, que raciocina, que cria estratégias, que organiza a nossa vida, que manifesta as nossas identidades de profissionais, familiares, barará, né? Então, a gente larga essa mente cognitiva, e essa mente vocês vão ver que ela é repleta, na hora que a gente para um pouco para relaxar, o que acontece é que continua vindo memórias do dia, conversas, coisas que aconteceram, coisas que a gente vai ter que fazer amanhã, às vezes até o momento que começa a vir tudo aquilo que tu esqueceu, que tu tinha que fazer, e não tem problema. A gente se coloca como observador dessa mente, a gente percebe, ó, minha mente está lembrando meu dia, tá lembrando as coisas que eu vou fazer amanhã, tá, enfim, né? Ela tá no que a gente chamaria de mundo dual, assim, ela tá vivendo a vida, né? Ela tá percebendo as nossas interações, mas agora a gente quer ir para a consciência, que é o que o yoga chama que é eterno. A consciência é aquilo que está, a gente poderia dizer, está atrás da mente. Ela olha a mente, ela olha os sentidos, ela olha tudo que está acontecendo com a gente mesmo. E para o yoga é ela que é eterna, é ela que é una com tudo, é ela. A consciência no início a gente traz para o corpo, mas na verdade a gente usa o corpo e a respiração como âncora para a consciência, porque senão a consciência é carregada pelos pensamentos. Mas mais adiante vocês vão começar a ter percepções que a consciência não está nem dentro do corpo. A gente não tem, na verdade, consciência. Na consciência a gente não tem essa divisão de pele para dentro e pele para fora é o mundo. A consciência ela está onisciente, né? Onipresente, ela tá com tudo. Então, é isso, assim, lembra que no final de dia a gente tem que relaxar, soltar e ficar procurando um certo silêncio, uma certa paz. Tá bom? Vou fechar o microfone de todo mundo aqui e vou compartilhar o nosso mantra. Vocês viram que a gente tem outros mantras, né? Vamos ir mais um pouquinho nesse. Esse é o que a gente usa sempre para início de aula mesmo, né? Que é o Shantipati, uma parte dele. Se vocês procurarem na internet, ele pode ser mais longo, bem bonito. Mas de maneira geral, a gente usa esse pedacinho assim para começar a prática de yoga. E depois a gente vai treinar outros, né? Outros mantras que tem ali na apostila. E vocês vão ter mantra, a gente diz que a gente escolhe pelo coração, não é pelo ouvido, né? Então vocês vão ter assim mantras que vocês vão se afinizar mais e vão ser os que vocês vão usar, né? Na prática de mantras de vocês, que a gente depois vai estudar isso também. Só um pouquinho aqui. Na prática de aulas, né? Quando vocês forem dar aulas. Espera aí que tem alguém entrando. Estou tentando entrar. Acho que deu. Bom, vai achando uma posição confortável. Fecha um pouquinho os olhos primeiro. Ajeita o teu corpo. A gente vai começar relaxando só um pouquinho. Uma das ferramentas mais poderosas para o relaxamento, de maneira fácil de se trabalhar, é a nossa respiração. Então enche bem os pulmões de ar. Quando tu soltares o ar, relaxa um pouquinho mais. Ajusta a posição do teu corpo.
Sentir necessidade, faz mais uma respiração bem profunda. Expira, relaxa. Une palmas das mãos em frente ao peito, como nos pede a tradição. E a gente faz o nosso Sankalpa, que é simplesmente trazer para a nossa tela mental as nossas aspirações e desejos com a nossa prática de yoga. O que você aspira a atingir com a sua prática. Essa seria a sua motivação. Então, a gente oferece o nosso tempo de vida aqui, agora, a nossa energia, para que os méritos gerados pela nossa prática sejam a energia que faça que nossas aspirações se realizem o mais rápido possível. Para quem quiser abrir os olhos, acompanhar um pouquinho a nossa letra do mantra, inspira. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahe. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahe. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Então, relaxa os teus braços. Se tu quiseres, acha uma posição mais confortável ainda para o teu corpo. E a gente vai começar nossa meditação. Então, fecha um pouquinho os olhos. De novo, traz a tua atenção, a tua consciência para a respiração. Lembra que o primeiro passo é relaxar. A cada expiração, você relaxa um pouquinho mais, trazendo consciência para os seus pés, percebendo como você apoiou os seus pés, as suas pernas na cadeira, no chão, na almofada.
Na próxima expiração, relaxa um pouquinho o peito. Isso você pode deixar mais claro, descontraindo seus ombros. Enche os pulmões de ar e quando você soltar o ar, percebe um peso maior nos seus braços, relaxando ainda mais ombros, relaxando as suas costas, talvez você esteja apoiado, apoiada. Próxima expiração, a gente traz a nossa atenção para o rosto, relaxando maxilares, começando a relaxar um pouquinho mais as bochechas, relaxando os seus olhos, abrindo ainda mais a sua testa. A cada expiração, aprofunde um pouco mais essa sensação de descontração. Você apenas solta e relaxa. Permita que o seu corpo se autoequilibre. Quando você permeia ele do maior relaxamento possível no momento de hoje, no agora. Lembra que a gente procura repousar na consciência, e isso significa, inicialmente, nenhum julgamento. Essa mente que pensa, cria ideias, julgamentos e teorias, essa agora também relaxa. Então não julgue o seu corpo, não julgue a sua respiração. Apenas solte o ar e solte um pouco mais o corpo. Daqui para frente, deixe o seu corpo respirar sozinho. Se ele ainda sentir necessidade de respirações profundas, ok. Se você preferir apenas suavizar as respirações, também não tem problema. Aumente agora a sua atenção em como está o seu corpo em contato com o que apoia ele. Perceba a sensação tátil, inicialmente dos seus pés. Talvez os seus pés estejam no solo, talvez em cima da cama, da cadeira. Aonde você apoiou os seus pés? Perceba também o apoio no seu quadril, talvez nas suas costas. Não visualize, não pense, apenas sinta. Sinta agora aonde você apoiou as mãos. Sinta o contato da sua pele, talvez com a roupa, talvez com a cadeira. A
qualquer momento, você é livre para ajustar a sua posição e deixar ela ainda mais confortável. Mas faça um voto de não mexer mais as suas mãos, só se for extremamente necessário. Perceba a temperatura de suas mãos. Temos dois focos, duas âncoras para nossa consciência. Nosso corpo, agora muito simbolizado pelas sensações táteis, principalmente de nossas mãos. E nossa respiração. Continue percebendo o seu corpo respirando. Perceba a caixa torácica se expandindo quando o ar entra. Perceba ela relaxando quando o ar sai. Como ondas do mar que chegam na beira da praia. Apenas perceba. Receba uma próxima inspiração. E solte suavemente como uma maré bem calma. Deixe o corpo relaxar, deixe o ar sair. Assim estabelecemos o que no yoga chamamos de estado natural do nosso corpo. Um corpo relaxado, quieto. Com a concentração na respiração, nas nossas mãos, estabelecemos a nossa fala num estado natural, que é uma sensação profunda de bem-estar em estar quieto, tanto externamente como internamente. Não há necessidade de conversas internas. Você está assumindo outro funcionamento agora. E agora a gente estabelece a nossa mente no estado natural, que nada mais é que repousar numa consciência que percebe todos os nossos sentidos, como os sentidos táteis, olfativo, auditivo. Você percebe a sua mente, que para o yoga também é um sentido, funcionando. Talvez ela ainda te traga memórias do seu dia, coisas a fazer. Não há problema algum. Você percebe a sua mente funcionando. Mas para que a gente traga ela para um estado ainda mais profundo de relaxamento, estabelecemos um foco de concentração. Assim você poderá perceber quando a sua mente te carrega e te envolve em algum pensamento, em alguma lembrança.
Então você presta atenção na sua respiração, relaxadamente, sem forçar. Mantenha a atenção no corpo respirando. Lembre-se que sempre é possível relaxar um pouco mais. Relaxe quando o ar sair. Os pensamentos não vão cessar. E isso também não é um obstáculo. Você percebe eles chegando, ou talvez algum deles já carregou você para alguma história mental, alguma lembrança, algo que você vai fazer. Ok, apenas solte o pensamento e volte a atenção para a respiração, só isso. Às vezes é tão simples um exercício de meditação. Que nem acreditamos que é possível. Agora, sem expectativa, lentamente abra os seus olhos. Deixe eles relaxados, orientados no mesmo ângulo do seu nariz. Qualquer objeto, qualquer aparência, o que surgir na sua frente, é apenas uma aparência. Você não precisa pensar o que aparece. Agora você se dá a liberdade de apenas meditar, relaxando. Então feche os olhos, faz uma respiração profunda, vai unindo palmas das mãos em frente ao peito. A gente se cumprimenta sempre no final de prática. Tudo bem, amores? Tem alguém tentando entrar e eu não estou conseguindo dar acesso. Oi, Pati. Hoje a gente está misturando as turmas. Bom, deixa eu ver se eu consigo. Enfim, alguém ficou pendurado aqui. Então,
Alguém quer fazer alguma pergunta? Basicamente é isso, né? Às vezes parece que meditar é algo assim tão uau. Não, meditar é você começar a se familiarizar com a consciência. E é isso, o que é a consciência, né? A consciência é algo que é diferente dessa mente que pensa. A consciência é o que percebe a mente funcionando, os sentidos funcionando. Aí você já está repousando na consciência. Ah, mas eu percebo quando eu estou agitado, quando show. Aí você percebe, mas aí aprofundando um pouco o tempo na meditação, a gente começa a perceber que na consciência não tem agitação, não tem confusão, não, na verdade é um refúgio, né? A gente volta para dentro, acho que as gurias conseguiram entrar agora. E relaxa, né? É muito importante a gente se acostumar com isso, assim, saber que tem um refúgio interno, que está livre do falatório da mente, das lembranças, do que a gente viveu, parará, parará, parará. Para o yoga é isso que vai seguir, né? De vida após vida. E junto, grudado, às vezes vem o fluxo mental, né? Que a gente tem. Então, amores, vou compartilhar aqui, antes da gente falar de Kundalini, que até quero ver que eu acho que tem gente que já estudou isso, vamos terminar esse assunto aqui, porque eu queria mostrar 2 livros para vocês, e na verdade indicar um também, que é um livro que eu acho que eu acho que a gente tem no nosso Google Drive. Então aqui a gente estava vendo, peraí que eu vou botar para cá, senão não consigo rolar o... Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Deu. A gente estava vendo aquelas escrituras antigas, né? Via de regra, é muito bom tomar contato com a cultura indiana, né, oriental ali daqueles países, que lembra que a Índia era tudo, né? Paquistão, Afeganistão, Tibete, Nepal, China, a Índia pegava tudo. E um dos grandes épicos, né, que a gente falou na aula passada, o maior, né, o maior livro, as escrituras mais antigas do mundo são os Vedas, né, que são versos que eles receberam. Eles dizem assim porque não é algo que a gente consegue pensar com essa mente humana, é o que os mestres falam. Então, as escrituras mais antigas do mundo são os Vedas. Dali surgem várias filosofias e tal. O épico, o maior épico, a maior história do mundo escrita já é o conhecido Mahabharata, tá? Dentro do Mahabharata, que é uma história de uma guerra, acho que a gente chegou a falar, né? Na Índia, Maha é grande, Barata não é Barata, né? Barata é Índia, era o nome de um rei, teve o rei Barata que deu o nome à Índia. Então ficou a grande guerra da Índia, Mahabharata. Aí dentro desse épico, desse texto, tem um capítulo que é aquela conversa entre o Arjuna e Krishna, que é o Gita, que eu tenho 2 aqui, eu tenho esse pequenininho aqui, que ele normalmente é assim, ó. Ele vem escrito em sânscrito e aí tem o comentário. Esses livros aqui, quando são essas escrituras tradicionais, a gente tem que sempre cuidar quem é que está comentando. Por exemplo, o Gita, como vocês podem imaginar, ele é muito lido pelo pessoal do Hare Krishna. O Hare Krishna vai ter uma interpretação sobre o que Krishna, que é aqui a deidade para eles, fala. Lembra que o yoga, ele bebe nesses conhecimentos da Índia, mas ele tem sempre uma visão não dual. Então, para o yoga puro, não é a deidade, o Deus Krishna, que não tem nada contra quem acredita nisso, né? Por favor. A gente depois vai falar lá nos mantras das deidades, né, da Índia, porque está muito ligado, né?
Tem o grande Deus, Krishna, que é um avatar de Vishnu, que é outra deidade, né, da trindade hindu, e tem o Arjuna, o guerreiro. Mas para o yoga isso não é nada mais do que um eu, por exemplo, a Carla, conversando com a consciência dela, com o meu ser iluminado. Então seria a mesma pessoa conversando, o eu comum, o eu dual, conversando com a sua consciência iluminada. O Gita é um livro sagrado, como se fosse a Bíblia. Por exemplo, eu tenho esse aqui na cabeceira da minha cama, né? E eu tenho esse aqui, que aí é um pouquinho maior. Esse aqui, na verdade, eu não uso muito, tá? Eu comprei porque lembra que esses livros a gente tem que sempre cuidar quem é que está explicando, né? Quem é que está fazendo os comentários. E no caso aqui é o Yogananda. Yogananda é um grande mestre da Índia que tem uma... Já morreu, né? Que tem uma... acho que dá para dizer sociedade, não é bem o nome, mas vamos dizer que seja uma sociedade e vários ashramas, muitos nos Estados Unidos, tem até aqui em Santa Catarina também um pessoal que segue o Yogananda, e eles são muito fortes em meditação. Mas o que eu queria falar é que no nosso Drive, eu tenho quase certeza que tem, eu não tenho o meu aqui porque eu emprestei para alguém, não sei para quem, tem um livro que é muito legal de vocês lerem, que é um livro... tipo assim, é um livro imprescindível para se ler, que é Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda. Se procurar no Google, eu não sei quem é que conseguiu aquele PDF que está lá no nosso Drive, se procurar no Google também acha fácil o PDF. Eu tinha uma edição bem antiga, mas eu acho que eles ainda estão editando, porque é um clássico, assim. Então, conta a história do Yogananda encontrando o mestre dele, que é um mestre espiritual e tal. É muito legal, assim, é muito legal. Então, fica a dica, todo bom praticante, professor de yoga, sempre já leu a autobiografia de um yogi, de Yogananda, tá? Aí, continuando aqui. Bom, eu vou compartilhar para vocês, eu não vou contar a historinha, até porque essa história é longa pra caramba, né? A história dessa guerra aqui. Mas eu vou compartilhar para vocês um vídeo da Glória Arieira. Glória Arieira, que é a melhor professora de Vedanta, que é uma filosofia da Índia, que mora no Rio de Janeiro. Agora ela já está uma senhorinha. Eu vou compartilhar um vídeo dela dando uma aula lá no Rio, falando e contando a história do Gita, que é bem legal, tá? É bem legal, assim, ela conta uma parte, né? O vídeo chama Introdução ao Bhagavata Gita. E tem vídeos no YouTube, tem um vídeo eu acho que são 6 horas, tá? Que na verdade é um filme feito em Bollywood, daquele jeito de doer os dentes, assim, que conta toda a história do Gita. É muito legal de ver, assim, tu dá risada, só que é cansativo pra caramba, né? Se eu encontrar de novo, eu compartilho com vocês. Aí, quem conseguir ver as 6 horas daquele filme de Bollywood, eu dou uma caixa de bombom. É mais fácil assistir a aula da Glória Arieira falando sobre isso. Isso aqui a gente já viu, né? A gente falou do Kali Yuga, né? Tempos de degenerescência, que é agora, né? Não? Bom, na Índia, vocês sabem que a Índia ela é muito boa em astronomia e astrologia também, mas eles são grandes astrônomos, via de regra, eles são grandes físicos também, né? E a Índia tem um ano certo, que é 3.102 anos antes de Cristo, que começou o que eles chamam de Era de Kali Yuga. Agora está muito na moda, né? Estou recebendo um monte de mensagem que vai entrar a Era de Aquários. Eu até achei que já tinha entrado, mas enfim, eu não entendo nada disso aí. Mas parece que entra agora, né, em março de 2021. Tá, para a Índia não é assim que funciona. A gente está na era de Kali Yuga. Kali Yuga é um tempo que a gente poderia dizer assim de grande sofrimento.
A única coisa que sobra nesse tempo é um tempo de degenerescência, é um tempo de guerras, é um tempo de atrocidades, é tudo que a gente está vivendo. A única coisa que os indianos dizem que resta nesse tempo são os gurus, são os ensinamentos, são alguma filosofia que nos tire desse sofrimento. Diz que essa era vai acabar, não se sabe muito bem quando um avatar de Vishnu, vocês vão ver depois, a gente vai ver Vishnu reencarnar de novo e tirar o mundo dessa fase de Kali Yuga. Parece que a gente já está chegando meio no final, tá? Que já começou há 3.102 anos antes de Cristo. Eles têm até a data. Eu não gosto de botar a data porque é em janeiro, se não me engano, vai que é o aniversário de alguém, né? Não vai ficar feliz. Então, a gente está vivendo num tempo muito difícil, por isso a gente tem essas filosofias para ajudar, por isso que a Índia tem essas filosofias. Bom, aí falando do que a gente tem ali no início da apostila, que é o Yoga Sutra, né? O tal do livro escrito por Patanjali. Patanjali seguia uma filosofia que não tinha essa coisa toda de deidades e mantras. Por sinal, vocês vão encontrar só o mantra Om, só Om no Yoga Sutra, e ele seguia essa filosofia chamada Samkhya. É uma filosofia mais natural, como a gente já tinha conversado, que fala que existe uma consciência e as coisas manifestadas. E existe uma separação. Enquanto existir essa separação, essa dualidade, a gente está em problema. Aí, bom, não é uma filosofia, deixa eu voltar aqui, não é uma filosofia muito fácil, tá? O Samkhya. A gente vai ter vários termos, né? Aqui eu tentei colocar um gráficozinho, isso aqui já está no nosso Drive, esse PowerPoint. Ele explica o eu, explica isso, explica aquilo e tal. Então, assim, não é muito fácil de estudar Samkhya, mas tem uma coisa que está sempre junto no yoga do Samkhya e também para quem já ouviu falar e talvez já tenha até se tratado com a Ayurveda, que é aquela medicina da Índia, que é o que a gente chama de gunas, tá? Gunas é muito fácil de entender. Então eles dizem assim, que a energia que é a nossa consciência e as coisas manifestadas, ela se movimenta de 3 maneiras só, tá? Vocês vão ver que a gente vai ter várias maneiras de estudar a energia. O yoga tem várias visões. Essa é uma delas, que baseia toda a medicina da Índia, todo o Ayurveda. E essas 3 maneiras são equilíbrio no meio, parado aqui na ponta e movimento. Então a gente tem 3 energias e isso é o movimento de todas as coisas. Então, quando a gente está fazendo o exercício aquele da borboleta com os pés unidos, sacudindo as pernas, Baddha Konasana, a gente diz que aquilo é um exercício rajásico, é um exercício em movimento. Quando a gente está paradinho, quietinho, assim, a gente deveria estar em sattva, que é o equilíbrio. E quando você está muito atirado, que nem um rapaz aqui no sofá, ó, ele está parado demais, é tamásico. Só que isso se relaciona, principalmente no Ayurveda, com tudo. Por exemplo, uma comida rajásica. Lembra que rajásico é movimento. Pensa em alguma coisa que tu coma, que tu ingira e que te dá mais movimento. Um café, um Red Bull, um chimarrão. Isso é uma comida rajásica. É uma comida que vai te excitar, vai te dar movimento. Agora pensa numa comida tamásica, que vai fazer tu parar. Mocotó. Já comeu mocotó? Uma feijoada daquelas assim, pá,
que tu come, tem que dar uma deitadinha depois, senão tu vai passar mal. Então, isso é uma coisa tamásica. Então, a gente pode dividir o yoga, ele vai dividir em 3 coisas. Ou tu tá muito tamásico, atirado no sofá, ou tu tá muito excitado, tu tá rajásico demais, ou tu tá em equilíbrio. Futuramente, o yoga vai sempre tentar botar a gente em equilíbrio. Ele vai tentar fazer a gente ultrapassar até esse equilíbrio dual. Tá bom? Quem é que já ouviu? Oi, gurias, vocês conseguiram entrar? Acho que era vocês, né? Que não estavam conseguindo entrar. Que bom. Quem é que já... Tudo bem até aqui? Então, isso vai seguir com a gente, tá? É legal vocês saberem, principalmente para quem depois vai querer ler alguma coisa de Ayurveda, os 3 jeitos que o Samkhya, que é uma filosofia que baseia o yoga, interpreta a energia em movimento, parado, em equilíbrio. Isso é o que como se forma o nosso mundo. Agora eu queria saber quem é que já leu, que eu acho que tem gente aqui que já leu, sobre a tal da Kundalini, ou Kundalini. Quem é que já estudou isso? Pode falar aí. O que sabe de Kundalini? Assunto assim, top em curso de yoga, né? Ah, eu sei de gente que já estudou isso. Fala, Lu, quer falar alguma coisa? Fala, mãe. Mas não vou falar. O que vocês viram lá? Vocês seguiam... Ela chamava de Hatha Yoga, né? O curso de vocês, Sim. né? Uhum. E o que ela falava? Kundalini é quando a energia, quando tu atinge esse, digamos, equilíbrio, essa energia, né, de equilíbrio, quando sobe, quando ocorre o despertar da supraconsciência, né, que tu tem aqueles canais de energia aí da Pingala, né, e Sushumna, e aí por Sushumna que sobe Kundalini, né, que desperta o Kundalini. Isso. Maravilha. Quem mais? Kundalini. Tem o Kundalini Yoga, né? Vocês já devem ter ouvido falar, que é muito legal. Eu nunca pratiquei, mas eu tenho alguns livros e tive uma aluna que fez também curso de Kundalini Yoga. Então, para o yoga, a gente tem... Cada filosofia vai colocar de uma forma, tá? É tudo muito parecido, mas para o yoga é especificamente nisso. A gente tem uma energia poderosíssima, porque lembra que para o yoga a gente tudo é uma energia só, energia universal, que faz a planta, que faz a árvore, que faz o mineral, que faz o meu corpo, tudo no fundo são micropartículas. Eles têm lá uma das filosofias que fala só disso. E eles dizem que a gente tem no nosso corpo físico e energético uma energia potencial da nossa vida que não é desperta totalmente. Então, como a gente anda na dualidade de ou muito excitado, ou muito tamásico, atirado no sofá, ou muito parado, ou muito deprê, poucas vezes a gente está em equilíbrio realmente. Essa energia, que é um potencial que a gente não tem noção de como ela seria, que a gente tenta despertar essa energia com exercícios físicos, respiratórios, com tantra, com meditação, com tudo que o yoga faz. A gente tenta mexer e liberar mais essa energia. A energia da vida, que na verdade é o potencial de todo o universo. Imagina num dia que tu tá te sentindo muito bem e potencializa isso assim por 1 trilhão. Talvez algumas pessoas aqui tenham experiências, tá? Com a Kundalini.
mexendo. Ela é simbolizada, a gente faz assim com o corpo, porque a Kundalini na Índia, ela é simbolizada por uma cobra. Enquanto somos seres assim comuns, essa cobra, ela tá mordendo o rabo. Significa que o potencial da nossa energia é mínimo. Então, é como os cientistas falam do nosso cérebro, usa 5% do cérebro. Se usássemos todo o cérebro, seríamos gênio. A mesma coisa eles falam dessa energia. Fazendo exercícios, mais do que quantidade, é continuidade. Fazendo exercício físico do yoga, com motivação correta, fazendo exercício respiratório e uma alimentação, aqui a alimentação vai pesar bastante, tá? Uma alimentação mais sátvica, mais equilibrada, sem muito excitante, sem nada que te deixe com muito torpor, então assim, sem muito café, sem muito álcool, sem muita carne, não restringe nada, mas mantém um equilíbrio bem bom. A gente sabe quando tá com uma alimentação bem pura, assim, né? Bem legal. A gente vai começar a perceber calor no corpo. Esse final de semana a gente vai fazer uns exercícios que são exercícios sutis para equilibrar os elementos. É uma outra maneira de ver a energia pelo yoga. E vocês vão ver que vocês vão sentir calores assim. Quando tu tem uma maior concentração, às vezes quem tem essa experiência percebe como se acendesse uma luz assim. Para o yoga, a Kundalini, ela está situada no nosso corpo físico, no períneo, na base da coluna. Ali está para o yoga a energia da vida. E ali, junto com a coluna, a gente tem um canal principal de energia, que quando a energia equilibra, ela libera e entra nesse canal principal. Então, vocês vão escutar, assim, que algumas pessoas que fazem yoga têm essas experiências, assim, parece que uma luz sobe dentro de ti, uma energia, é um poder de vitalidade, assim, inenarrável, tá? E não é muito difícil de tu ter essas experiências, só que a gente tem experiências rápidas disso, né? A gente tem momentos, assim, às vezes até assusta um pouco, porque é como se tu ficasse incrivelmente lúcido, incrivelmente desperto. Por isso que a gente conhece mestres, né, grandes yogis, que não dormem quase, eles não dormem, não precisam dormir, não tem os efeitos de depauperar o corpo. É uma outra maneira de funcionar. O yoga, ele trabalha muito nisso, ele trabalha muito na energia, né? Eu vou compartilhar aqui Vocês vão escutar muito sobre Kundalini. A gente, com os nossos exercícios, vai tentar liberar e deixar essa energia realmente acender muito. Tem exercícios bem simples de respiração que a gente faz, que já vai mexer muito nessa energia. Na hora que a gente está equilibrado, essa energia está circulando mais no canal principal. A gente já vai ver os canais aqui, que é bem fácil no yoga, são só 3, tá? Então, aqui tem um resuminho, depois vocês podem até ler, eu acho que na apostila de vocês também tem, ou não me lembro, sobre o que seria a Kundalini. Então, a Kundalini, ela está na base, para o yoga, ela está na base da nossa coluna, ali está o nosso potencial de energia. Por isso que a gente faz tanto exercício contraindo esfíncteres, ânus e uretra, levantando o assoalho pélvico, a gente trabalha muito essa região, que para o yoga é dali que vai vir a energia, dali que ela tem que acender, a gente faz visualizações. Diz que normalmente as pessoas têm um escape de energia, de vez da energia acender pela coluna e vir até o topo da cabeça, a energia sai assim pela bunda, como se fosse um rabo. Diz que quem tem essas visões paranormais vê assim, parece que as pessoas parecem uns jacaré andando em pé, assim, porque na verdade a gente tem uma perda de energia.
Quando a gente faz essas contrações de esfíncteres, a gente está tentando elevar essa energia. Deixa eu baixar. Bom, vocês vão ver muito esses desenhos aqui, tá? A Kundalini sempre é representada por uma cobra, né? Que vai acender. Os nossos canais de energia, eles também são 3. Um no centro, que corre bem junto com a coluna para o yoga, tá? E 2 que corre lateralmente e vem serpenteando o corpo, tá? E vem em espiral. Esses canais, o que que são, na verdade? Esses canais, eles são a divisão da energia. Aqui, quando a gente for ver chakra, muita gente eu sei que já sabe de chakra, que são regiões psicofísicas do corpo, e que a Índia também representa por figuras, tá? Basicamente, vocês vão ver que a gente tem o chakra básico, que é onde está essa região ali do períneo, do cóccix, que é onde está essa energia da vida para o yoga. Mas depois a gente vai estudar até asanas para fazer isso, né? Que aqui são todos os chakras, os principais, né? Pensa que chakras são regiões psicofísicas, né? Então tem chakra do coração, chakra do abdômen, chakra que eles chamam de sexual, que é abaixo do umbigo, chakra básico, que é exatamente ali na base da coluna, chakra da garganta, tananã, chakra aqui do terceiro olho e o último chakra acima da cabeça. Isso a gente vai ver depois, tá? Essa imagem aqui não tá muito boa, tá? Mas basicamente é um canal principal onde sobe a nossa energia equilibrada, que corre junto com a coluna, e um canal que corre uma energia mais extrovertida, que poderia se chamar de Yang, ou Pingala para o yoga, e um canal do outro lado que corre uma energia mais introvertida, uma energia mais yin, que para o yoga é Ida. E eles correm se serpenteando, tá? Eles não correm retos assim, eles correm se serpenteando. Passam aqui pelas narinas, por isso que a gente faz tanto exercício das narinas e se unem aqui, no ponto entre as sobrancelhas. Daqui para cima é só um. Quanto mais equilibrado a gente tiver, não existe essa divisão. Lembra que a energia ela é só uma, não era para ela estar serpenteando. Um momento você está mais ativo, um momento você está mais tamásico, mais cansado, mais deprê. Não era para ver isso, era para ter sempre um equilíbrio. E é nesse canal central aqui. Que é, como a Lu falou, se chama Sushumna Nadi, a gente vai ver aqui agora. Sushumna Nadi, canal principal, canal de mais extroversão Pingala e canal de mais introversão Ida. Esses canais, até é engraçado, o Alexandre falou na aula passada sobre o apego. Tem duas energias, a gente pode dizer dois venenos mentais que correm nesses canais. E quando a gente faz principalmente exercício respiratório, por isso que o yoga é muito bacana, assim, né? Porque a gente não precisa ir fazer muita terapia, assim, não que terapia seja ruim, mas o que a gente está fazendo, ele já está trabalhando a nossa psique. Quando a gente começa a fazer exercício respiratório, a gente começa a purificar para o yoga esses canais de energia. Esse canal, que é o canal da energia mais extrovertida, de mais movimento, ele é o canal que tem o veneno mental da raiva. E o canal da energia de mais introspecção, ele é o canal que tem o veneno mental do apego. Então, quando a gente faz mais exercício respiratório, principalmente respiração alternada, a gente vai purificando os canais de energia e vai liberando na psique a raiva e o apego. Porque não tem nem raiva e nem apego. Quando a gente está, se tu parar no que seria o que muitos mestres dizem que é a energia universal, que é o amor, né? No amor não tem apego e no amor também não tem raiva. Então, quando está em equilíbrio, é só equilíbrio e a energia circula.
Lá no sítio a gente até falou, né? Ou aqui, não me lembro. Existe uma energia mais sutil, celeste no céu, e uma energia um pouco mais densa embaixo, que é a terra. O homem é exatamente essa ligação entre o céu e a terra. Então tem que haver esse fluxo de energia, tá? E aí a gente vai purificando. Essa energia da Kundalini, ela é muito poderosa, muito poderosa. Se diz, né, na versão do yoga, que muita gente que está em manicômio, muita gente que enlouqueceu, muita gente que vai para a Índia e fica meio lelé, vai morar em ashram, e aí tu perde um amigo porque a pessoa ficou meio descompensada, né? Largou a vida, porque o yoga não pede nada disso, muito pelo contrário. O yoga pede que tu seja muito discreto nas tuas práticas, que tu não comente as façanhas que tu tenha, mas que sim tu desperte esse poder poderoso de saúde, de longevidade, de lucidez, de inteligência. E se diz que muita gente que desperta essa energia exagerando em práticas, por isso que tem professores de yoga, tem até uma conhecida minha que dá um super curso de yoga e que não ensina exercício respiratório, é porque a pessoa despertou essa tal de Kundalini e acabou enlouquecendo, tá? Porque é uma energia muito poderosa. Aí, para que isso não aconteça, a natureza já criou naturalmente, né? Redundância, criou 3 bloqueios nessa energia, tá? São 3 bloqueios que a gente tem. Tu vai também purificando esses bloqueios com a prática. O primeiro bloqueio está situado na base da coluna e é produzido pelo apego aos prazeres físicos e materiais. De novo, não significa que a gente não vai querer ter prazer físico, que a gente não vai querer comprar as coisas e tal, mas a gente não tem mais tanto apego. Quando tu libera esse apego, porque a gente sabe, né? Talvez alguém já tenha passado por uma época da vida assim, que a única felicidade é o prazer que os sentidos podem dar e as coisas que tu pode adquirir. Tem muita gente que ainda se move assim no mundo, né? Que se Deus o livre eu ficar sem, sei lá, se eu ficar sem sexo 15 dias eu já enlouqueço, se eu ficar sem tomar aquele vinho, se eu ficar sem comprar aquilo, esses são os apegos mais mundanos, a gente fala, né? Lembra que o yoga não nega prazer nenhum, muito pelo contrário, o prazer é um caminho. E a gente faz um monte de exercício para abrir o segundo chakra, né? Que é o chakra ligado no prazer. O prazer é um caminho direto, assim, para a iluminação, né? O prazer, o êxtase. Mas o apego a isso bloqueia a energia lá embaixo. O segundo bloqueio, ele vem no coração, aqui, tá? Então, ali Brahma Granthi é o nome desse bloqueio, tá? Então, tem um bloqueio natural lá embaixo. Tem um outro bloqueio aqui, situado na região do chakra do coração. E ele é relacionado ao apego também. Aí, esses outros apegos que a gente já conversou. E o outro bloqueio natural que existe para essa energia é aqui, nessa região dos olhos, que é dito o terceiro olho, que é onde a gente coloca muito eu, tá? Então, muita gente quando faz exercício vai sentir que para um pouquinho, a energia aqui dá uma dorzinha de cabeça, é que os outros bloqueios naturais já estão se abrindo, mas ainda existe um eu ali praticando, então tu vai ter uma sensaçãozinha aqui, é só soltar e deixar passar, tá? Tudo bem, amores. Beleza esse assunto? Então, assim, o yoga ele vai silenciosamente, vai tentando equilibrar tudo isso e ele vai ir trabalhando esses naturais bloqueios que a gente tem para que a gente não tivesse
experiências energéticas, que é energéticas mesmo, assim, é uma sensação física que a gente tem quando a Kundalini desperta. E vocês vão escutar muita gente que vai e fica assim 2, 3 meses em ashram, praticando yoga e que vão contar experiências, tá? De samadhis, a gente diz são samadhis com eu ainda, né? Com uma pessoa fazendo. É bem normal. Só que tem algumas pessoas que já têm a tendência a ter essas liberações energéticas e aí pode dar problema mesmo, a pessoa pode pirar. É muito louco, assim, mas é muito legal. Existe sensação de calor na base da coluna. Vocês vão sentir sensações de calores em regiões do corpo. Isso tudo é uma energia sutil. É muito legal quando a gente começa a sentir isso, assim, que não é um calor externo, não é um calor que comeu uma pimenta, não é nada disso. Às vezes, quando tu tá muito focado estudando, tu fica focado estudando até o outro dia de manhã e não tá cansado, e é muito legal, assim, é muito interessante. Via de regra, a gente não comenta muito essas experiências que a gente tem. A gente comenta assim, só em grupo, para que a gente saiba o que está acontecendo. E é isso. Tudo bem? Então, a gente vai seguir, vocês vão ver que a gente vai sempre trabalhar nisso, assim, o tempo todo. E um bom praticante de yoga e um bom professor de yoga, sempre quando entra para dar uma aula ou para fazer a sua própria prática, ele pensa nisso. Eu uma vez escutei de uma conhecida, ela disse assim, o bom aluno é aquele que pede a iluminação para o professor de yoga. Eu quero a iluminação, eu não quero só dormir bem. Porque aí tu tem na mente, o importante é sempre isso, a gente tem na mente o que a gente está fazendo, porque hoje o yoga se parece muito com o Pilates, agora a Grazi não está aí, né? A Grazi faz uma outra coisa agora, uma outra ginástica que também é super parecida com uma mistura de yoga com Pilates. Então, assim, os exercícios físicos, principalmente, eles já são muito, né, conhecidos, mas tu tem que saber na real o que tu tá fazendo. O que tu tá fazendo quando tu tá contraindo os teus esfíncteres, o teu baixo ventre, colocando a língua no céu da boca, por que tu baixa o queixo aqui, né? Por que tu fica quieto? Sempre no momento que a gente para, que a gente equilibra, isso a gente sente pela narina. Quando vocês acordarem de manhã, vocês podem ver qual é a narina que está saindo mais ar. Aí é por onde está correndo mais energia. Se está correndo na narina direita, tu tá com uma energia mais extrovertida. Se tá correndo mais na narina esquerda, tu tá com uma energia mais introspectiva. Se tu tá estudando mais, tu tá lendo, é normal que vai aumentar a narina lado esquerdo. O hemisfério direito do cérebro, né? Se tu tá a 1000, saindo para correr, fazer sei lá o quê, vai estar na narina direita. No momento que o ar naturalmente está passando pelas duas narinas, que a gente força na prática de exercício, é porque a energia está circulando no canal principal, pelo menos um pouco dela, né? Então a gente começa a perceber assim, né? Ó, tô bem, tô mais concentrado, a energia tá aqui, não tô nem excitado demais e nem parado demais. Então a gente vai sempre procurando o equilíbrio no nosso caminho, né? Tudo bem? Perguntas? Vamos falar de sábado então, que a gente vai lá sábado. E aí eu tava comentando, acho que tava a Kelly só aqui e a Paulinha. Vocês nem me reclamaram, né? Sábado passado eu esqueci o álcool gel, né?
Então, a gente vai fazer uma sequência maior de exercícios. Não se cansem muito na sexta-feira, não durmam tarde, ela é uma prática um pouco mais vigorosa, tá? Não que cada um não possa deitar, né, no momento que quiser. Só lembrando aqui, ó, o que a gente falou hoje ali dos Gitas e Upanishads, até não falei de Upanishads, né? Mas depois outra hora eu falo, que essa é uma parte mais chata, né, da aula. Tá na página 52 da apostila de vocês, da apostila nova. Não sei se a Paty tá aí ainda. Paty, a tua é outra página, porque a tu tá na apostila antiga. E a Paty saiu. E aí tem um tema, se vocês tiverem tempo para ler, a gente vai falar sobre um assunto que é muito legal e é uma maneira que muita gente começa a estudar e bolar práticas, que são os elementos para o yoga: terra, água, fogo, ar e espaço. Nesses elementos, a gente tem na página 69 da apostila de vocês, um texto sobre os elementos, que é desse livro aqui, a Cris conhece. Ó, A Cura através da Forma, da Energia da Luz, o Tenzin Yan Rinpoche. Essas práticas aqui a gente faz, ó, esse livro é muito legal, vocês vão ver que as práticas que a gente vai fazer já tem lá no nosso canal, tá? Isso são práticas muito antigas, de equilíbrio de energia, não são práticas exatamente do que a gente diria nem do yoga, nem de budismo, eles são as primeiras práticas de equilíbrio de energia sutil de um povo xamânico acima dos Himalaias, tá? Uma tradição chamada Bon, uma tradição xamânica. Essa prática é uma prática muito legal para fazer. A gente não vai ver todas elas, tá? A gente vai ver pelo menos terra e espaço. Mas é legal vocês darem uma lida nos elementos, né? A gente sempre tem um elemento mais preponderante. Por exemplo, vou dar o meu exemplo aqui. Meu elemento, até na medicina chinesa também é. O meu elemento mais preponderante é fogo. A gente tem todos, tá? Mas a gente tem um que aparece mais. O meu é fogo. Vocês leiam lá o texto e já tentem se achar, assim. Tem fases da vida, né? E aí o fogo tem certos distúrbios que ele dá e tem certas qualidades. É bem legal essa visão, é muito legal. E no yoga, quando a gente quer trabalhar, por exemplo, o fogo, eu tô com o meu fogo baixo. O fogo vocês vão ver que está muito linkado na vitalidade, na alegria, no sorriso grande, no movimento, na loucura e numa tristeza. Então, se eu tiver com excesso de fogo, eu vou estar uma pessoa extremamente excitada e não consigo dormir, aí não paro de fazer coisas, parará. Se eu tiver com o meu fogo baixo, eu vou estar triste, eu vou estar deprê. Então, a gente faz prática para equilibrar o fogo. O fogo equilibra muito junto com o ar, que é no movimento. Movimentos mais rápidos vão te excitar o fogo, é que nem assoprar uma fogueira. É a mesma coisa, a gente sempre faz relação com a natureza. Movimentos mais lentos vão te diminuir o fogo. Então, tá muito excitado, tem que fazer exercício mais lento, né? É assim que o yoga vê pelos elementos. Posições em pé. Posições em pé trabalham fogo. Se tu tá numa época da vida que tu só quer fazer exercício no chão, que nem uma minhoca, para cá, estica para lá, pode ter certeza que o teu fogo tá baixo. Tu tem que ficar em pé. Agora também, se tu quer correr uma maratona, nada contra. Mas se tu só quer estar a milhões por aí tá na hora de sentar. Aí tem que sentar e parar, alongar, pode até fazer postura de força, mas tem que ficar no chão. O yoga sempre vai ir assim, né? E aí tem o água, que é relaxamento e tal. E aí tem a visão da psique, que é muito legal, né? Que é essa questão da tristeza, da excitação. Aí vocês vão ver que cada elemento, aí lá no sítio, a gente faz um resumo rápido e aí faz as práticas.
Tá bom, amores. Alguém tem alguma pergunta? Diga, Cris. Vou fazer uma pergunta que com relação a essa purificação. Quando é para as crianças, eles gostam muito quando a gente fala de cheira a florzinha, assopra a velhinha, né? Então, tu respira bem puro e assopra a velhinha bem devagar. Eu queria saber com relação aos chakras, o que que a gente está trabalhando quando a gente fala isso? Porque os adultos também estão fazendo isso de ouvir falar para as crianças, né? Então, o que que isso trabalha? Porque positivo eu sei que é, eu sinto que é, né? O que que está trabalhando? Por favor. Quando tu inspira e expira, tu tá trabalhando, tu sempre vem pro corpo, né? Região, a gente fala assim, chakra do coração, mas o chakra do coração, ele é uma região psicofísica aqui, nessa área aqui. Então, ele tá pegando pulmão, né? Então, ele tá trabalhando o quê? Tristeza, abertura do pulmão, abertura. O pulmão, ele é diretamente ligado na tristeza, né? O coração seria mais na alegria, e para o yoga também é a sede da consciência. A gente acha que é na cabeça, mas no yoga também é no chakra do coração. Então, quando tu tá fazendo isso, tu tá abrindo a questão, né, dessa relação de amor, tristeza, apego, né, inspirando, expirando. Porque lembra que é um movimento do universo, né? Expandir e contrair. Então, quando a gente está muito apegado, segurando muitas coisas, a gente está muito fechado, né? E quando a gente também está excitado demais, a gente está muito aberto. Lembra que essa excitação, por que quem às vezes é muito alegre, também às vezes é muito raivoso, porque é uma excitação de energia. Toda vez que tu vai equilibrar, toda vez que equilibra a energia, ela entra para o canal central. No canal central não tem dualidade. Seria a energia do universo correndo pura, não tem nem extrovertido, nem introvertido. No canal central é equilíbrio puro. Se quiser fazer só essa prática de manter a respiração natural, tu sabes, né? Mais adiante a respiração fica quase imperceptível. Quem começar a fazer muito respiração alternada, e agora nesse final de semana a gente vai treinar com esse mudra aqui, né? Ou assim também, tem gente que já faz, vai perceber que vai ter horas que não vai nem sentir o ar e vai dar até um faniquito, assim, cara, parei de respirar agora. Não é, que a respiração fica tão sutil, tão sutil, tão sutil, tu nem quase respira, né? Fica só aqui, né? A energia te sustenta. Mas eu acho que é isso, Cris, mas eu não sei tudo, viu? Por sinal, eu sei pouco. Mas mantém isso. Tá bom, amores. Então vamos dedicar dúvidas, só me chamar e aí a gente vai se falando. A gente tá tendo umas treta lá nos boletos, viu? Porque eu descobri hoje que o Nubank não aceita tanto boleto, ele fica achando que eu sou mais louca do que eu já sou, porque vocês viram que aquele boleto é para eu mesmo me depositar, né? E aí ele fica achando que eu tô criando 10 boletos para fazer o mesmo valor. E aí eu acho que ele criou só uns 3, de vez de ele criar uns 5, 6. E teve gente que tentou pagar e já estava pago. Mas não foi Papai Noel que pagou, viu? Eu vou começar a fazer boletos com centavos, assim. Com 10 centavos, 20 centavos, cada um vai ser premiado com um valor diferente, para o Nubank fazer diferentes boletos. Mas também quem estiver usando o Pix, faz a transferência sem valor, que também não tem problema. Tá? Aí amanhã eu arrumo essa coisa dos boletos que deram problema aí. Então, vamos dedicar, amores. Palmas das mãos em frente ao peito. A gente dedica a nossa prática principalmente para todas as pessoas que passam por momentos difíceis, agora principalmente com a pandemia,
que elas tenham mais lucidez, que elas consigam realmente encontrar em algum momento esse refúgio interno da consciência, livre de sofrimentos, angústias, expectativas. Então, que os méritos da nossa prática se expandam e toquem a todos, que todos os mestres que propagam essa mensagem tenham longa vida e que todos nós estejamos livres de pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Inspira. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Obrigado, amores. Então vejo vocês no sítio. Até sábado. Beijos.